Bom, pessoal, me pediram para tá passando uma receita aí para vocês de um pão com farinha escura para a gente comer com a consciência um pouco menos pesada e um pão leve que não fique com queimação no estômago. Vou começar aqui para fazer esse pão. Eu vou trabalhar com a esponja. A esponja eu vou fazer uma primeira fermentação, deixar descansar e logo em seguida vou trabalhar com o pão. Para a esponja eu vou usar uma medida de farinha de trigo. Essa medida é aquele copinho que a gente normalmente usa para medir arroz. Uma medida de farinha de trigo. O fermento é o fermento granulado. Vou usar aqui 5 gramas, que eu já tinha usado desse potinho para fazer outro pão, então vou usar 5 gramas, que é pouco. Somente vou fazer 400 gramas, mais ou menos 500 gramas de massa, 5 gramas de fermento granulado. O fermento ele consome açúcar, então se eu não colocar nesse início aqui um pouquinho de açúcar, uma colher de chá de açúcar, o fermento ao invés de consumir essa açúcar aqui, ele vai consumir o açúcar do trigo, vai deixar a massa mais fraca. E a intenção não é essa, a intenção é deixar a massa mais forte. Então vou acrescentar uma colherzinha de açúcar e uma pitada de sal. O que eu vou fazer aqui? Vou misturar isso aqui. Acrescentar um pouco de água. Água na temperatura ambiente, não precisa ser água gelada. Na temperatura ambiente. Água em torno de uns 24, 25 graus. E o que eu vou fazer aqui? Vou amassar essa massa. Até eu ver que o granulado do fermento se desfez e incorporou a massa. A hora que eu perceber que o granulado do fermento se desfez, aí eu paro de amassar e dou um descanso de 30 minutos na massa. Olha aí, já não consegue ver granulados do fermento. Então aqui eu vou parar, vou tampar isso daqui, tampar minha vasilha e vou deixar descansar por 30 minutos. E voltamos após os 30 minutos. A massa fermentou, como pode ver, criou uma fermentação. Aqui, nesta fermentação, eu vou acrescentar o quê? A minha farinha escura, integral. Vamos ver aqui. Vou acrescentar 2 medidas dessa. Uma. Duas. Me falaram, Anderson, por que você já não deixa tudo pesado nos potinhos para fazer a receita? Porque daí você vai olhar e vai falar, será que ele colocou isso mesmo? Entendeu? Então, isso aqui é uma farinha espelta. Vou colocar meia medida de farinha espelta. O azeite, quanto basta. Açúcar, eu não gosto do pão muito doce, então vou colocar mais uma colherzinha de açúcar. E vou mexer com a mão. Solta. Isso. Vai mais alguma coisa aqui? Não. Não vai mais. Aliás, só vai água. A receita, os ingredientes que eu coloquei no vídeo é o que vai no pão. É muito simples de fazer, não tem segredo e fica delicioso. Água, temperatura ambiente.
quanto de água vou colocar? Eu vou dizer para você colocar o ponto, a água, mas na descrição do vídeo eu vou deixar a receita que eu estou fazendo aqui em medidas, eu vou deixar em gramas. Então, olha a minha massa como ficou. Nesse ponto aqui, eu já posso sovar ela. Como que eu vou fazer para sovar? Bancada. Se você tiver a máquina para sovar, ótimo. Mas se não tiver, na bancada. Amassar aqui na bancada durante cerca de 8 a 9 minutos. E eu vou deixar o que ela descansando na vasilha. Então vou colocar aqui na vasilha, deixar descansar por mais 20 minutos, ok? Prontinho. Voltamos, pessoal, voltamos. A massa, como eu deixei fermentar, uns 25 minutos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa que está fermentada, colocar ela aqui na bancada. Isso aqui eu vou fazer somente um pão com ela. Eu posso abrir aqui na mão ou pegar meu rolo aqui e abrir no rolo. O importante é você fazer. Se vai abrir na mão ou no rolo, tanto faz. O importante é fazer o pão. Aqui eu tinha vários potinhos com sementes e foi acabando e eu juntei tudo. Então aqui tem semente de girassol, linhaça, chia, semente de sésamo e linhaça dourada. Então o que eu vou fazer? Como eu gosto de sementes, vou colocar essas sementes aqui. Quanto de semente? Quanto você quiser colocar. Entendeu? Feito isso, você vai enrolar o seu pão. Só isso. Só isso. Só isso. Não tem segredos, não tem artimanhas, não tem nada. Opa. Colocar aqui em cima da forma. Posso colocar também na grelha, sem a grelha, não tem problema. Estou colocando aqui porque eu gosto que o fundo fica mais crocante. O fundo do pão ele vai ficar todo crocante, não só a parte de cima. Vai ficar 1h30 fermentando com aquela quantidade de fermento. Vou deixar fermentar. Após a fermentação, eu volto novamente para... Bom, pessoal, cresceu 1h30. Olha o resultado dele. Aqui ele está pronto para ir para o forno, só que antes eu vou fazer um corte, que você pode fazer aí no seu pão só para dar uma diferenciada. Por que a água? Que a água vai fazer essas sementes, essas castanhas, colar nele, e outra que vai deixar ele mais crocante no forno. Vou levar ao forno, temperatura 210 graus, durante 20 minutos. Bom, pessoal, agora eu vou tirar o pão. Pão integral, crocância. Uma casca fininha, não tá com a casca grossa. É isso aí, pessoal. Faz e põe nos comentários, ó.